Vimos que a parte da profecia do reino a respeito da igreja abrange dois aspectos: o aspecto de ser vigilante e estar pronto, e o aspecto de ser fiel e prudente. Vigilância e prontidão estão relacionados ao nosso viver cristão. Todos precisamos ser vigilantes e estar prontos para a vinda do Senhor. No entanto, um cristão verdadeiro deve cuidar não somente do aspecto da vida, como também o aspecto do serviço. Para o serviço, precisamos de fidelidade e prudência. Assim, precisamos ser fiéis com relação ao Senhor e prudentes em relação aos companheiros crentes, aos irmãos. Como vimos no capítulo 24, ambos os aspectos são abrangidos. Em vida, precisamos ser vigilantes e estar prontos, e no serviço precisamos ser fiéis e prudentes. Embora ambos os aspectos sejam tratados no capítulo 24, eles não o foram totalmente. Então, no capítulo 25, há necessidade de uma palavra complementar para cada um aspecto tratado no capítulo 24. Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 30, completa a parte do capítulo 24 relativa aos cristãos, aos crentes. A parábola das virgens, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, completa a questão da vigilância e prontidão. Como vigiar e estar pronto é revelado na parábola das virgens. Como vigiar e estar pronto. Mateus capítulo 25, versículo 13, o último versículo da palavra das virgens diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta palavra, muito similar a 24:42, indica que no capítulo 25, de 1 a 13, são uma complementação do capítulo 24, 40 a 44, a respeito da vigilância para o arrebatamento. Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 44, é uma sessão sobre vigilância e prontidão. Mateus 25, de 1 a 13, também é uma sessão sobre vigilância e prontidão, a complementação da sessão anterior. No mesmo princípio, tanto o capítulo 24, 45 a 51, como 25, de 14 a 30, são sessões sobre fidelidade e prudência. Mateus capítulo 25, versículo 30, que fala sobre lançar o servo inútil nas trevas exteriores, é semelhante ao capítulo 24, versículo 51. Isso indica que o capítulo 25, de 14 a 30, é um complemento do capítulo 24, de 45 a 51, que se refere à fidelidade no trabalho do Senhor. Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, trata da infidelidade do servo em cumprir o comissionamento do Senhor. Mateus 25, de 14 a 30, ainda precisa tratar da infidelidade do servo ao usar o talento do Senhor. Embora o capítulo 24, de 45 a 51, nos diga para sermos fiéis e prudentes, ele não nos mostra como ser fiéis e prudentes. Isso é revelado na parábola dos talentos. Olha, amigo, eu sugiro a você que acompanhe essas explicações da Bíblia com a Bíblia aberta, porque senão realmente fica difícil. A gente vai citando capítulo, versículo, e se você ficar apenas ouvindo, você não tem como acompanhar a palavra de Deus literalmente, não é? Então é muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta aí nos capítulos 24 e 25 de Mateus e que você acompanhe conosco os versículos citados. Muito bem. A maneira de ser vigilante é ser enchido pelo Espírito Santo. É ter a porção extra do óleo. Por nós mesmos não podemos ser vigilantes nem estar prontos. A única maneira de ter a porção extra do óleo é pelo encher do Espírito Santo. Esse é o modo de sermos vigilantes e estarmos prontos. Da mesma forma, a maneira de sermos fiéis e prudentes no serviço do Senhor é por meio dos dons espirituais. Sem os dons espirituais não temos a habilidade para ser fiéis nem prudentes. Nossa fidelidade e prudência dependem dos dons que recebemos do Senhor. Portanto, no capítulo 25 temos o encher do Espírito Santo, bem como os dons do Espírito. O Espírito permite que sejamos enchidos com vida
e também que tenhamos os dons para servir. Isso tudo depende do Espírito. Como podemos ser vigilantes? Somente pelo encher do Espírito Santo. E como podemos ser fiéis? Somente pelos dons do Espírito Santo. Uma indicação de que as parábolas no capítulo 25 são um complemento do capítulo 24, de 32 a 51, é encontrada nos números 2 e 10. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 10 é a maior parte de 12. Então, essas 10 virgens representam a maioria dos crentes que terão morrido antes da vinda do Senhor. Os 2 homens ou as 2 mulheres do capítulo 24, 40 e 41 representam o remanescente dos crentes, aqueles que estarão vivos até a vinda do Senhor, os remanescentes. Os 2 homens no campo ou as 2 mulheres trabalhando no moinho representam os crentes vivos. No entanto, quando vier a parousia do Senhor, a maioria dos crentes terá morrido. No capítulo 24 temos o arrebatamento dos crentes vivos, mas este capítulo nada diz sobre os santos mortos. Isso é visto na parábola das virgens no capítulo 25, de 1 a 13. O fato de que as virgens foram tomadas de sono e adormeceram indica que elas morreram. Aos olhos do Senhor, quando o santo morre, ele dorme. Você já leu isso em sua Bíblia. Por isso, as 10 virgens que adormeceram representam os santos mortos. Na Bíblia, o povo de Deus é representado pelo número 12, pois esse é o número que representa todo o corpo do povo de Deus. Na Bíblia, de um modo geral, não é? O modo pelo qual o número 12 é composto é 10 mais 2. 10 denota a parte maior de 12 e 2 significa o restante. Por exemplo, 2 dos 12 apóstolos pediram ao Senhor para se assentarem à sua direita e outro à sua esquerda, enquanto os outros 10 ficaram indignados. Lá no Velho Testamento, 10 tribos se rebelaram contra a casa de Davi, enquanto apenas 2 permaneceram fiéis. O princípio é o mesmo aqui nos capítulos 24 e 25 de Mateus. No capítulo 24 temos os 2, e no capítulo 25 temos os 10. Quando os 10 e os 2 são colocados juntos, temos todo o corpo dos crentes. Na época da vinda do Senhor, a maioria dos crentes terá morrido. Somente pequeno número, os restantes representantes pelos 2 homens no campo e pelas 2 mulheres no moinho, estarão vivos. Portanto, o capítulo 25, de 1 a 13, é a complementação do capítulo 24, 40 a 41. Outra indicação de que o capítulo 25 é a complementação do capítulo 24 é encontrada no fato de um dos homens e uma das mulheres serem tomadas e o outro então, e a outra mulher, o outro homem e a outra mulher serem deixados. Por que um foi tomado e o outro foi deixado? Bem, a resposta não é encontrada no capítulo 24, mas no capítulo 25. A razão de um ser tomado é que ele foi enchido pelo Espírito Santo, e a razão de o outro ser deixado é que lhe faltou a porção extra do óleo. Vamos agora considerar a parábola das virgens. A parábola da vigilância, versículo por versículo. Essa parábola é muito importante. Precisamos estar vigilantes e prudentes. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A palavra então aqui significa naquele tempo, isto é, na época da parousia. Não para trás, mas para frente. Quando a parousia descrita no capítulo 24 acontecer, muitas coisas também acontecerão. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgens representam os crentes no aspecto da vida. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 nos diz isso. Os crentes, que são o povo do reino, são como virgens castas, levando o testemunho do Senhor, a lâmpada na era das trevas, e saindo do mundo para encontrar o Senhor. Por isso, elas precisam não somente do habitar, mas também da plenitude do Espírito Santo. Nós, cristãos, primeiramente somos virgens.
Ser uma virgem não é uma questão de trabalho, serviço ou atividade, mas é uma questão de vida. Mais que isso, não somos apenas virgens, mas virgens castas, puras. Ser uma virgem não é uma questão do que fazemos ou somos capazes de fazer. É absolutamente uma questão do que somos. Quer sejamos homens ou mulheres, somos virgens. Embora eu seja um homem e eu me porto como uma virgem, nunca venderei minha posição de virgem em Cristo. Até diante do inimigo de Deus eu sou uma virgem. O versículo 1 diz que as virgens tomaram suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. As lâmpadas significam o espírito dos crentes. Você pode conferir em Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27 diz que as lâmpadas significam o espírito dos crentes, que contém o Espírito de Deus como o óleo, como está escrito em Romanos 8,16. Os crentes brilham com a luz do Espírito de Deus vinda do seu Espírito. Assim, eles se tornam a luz do mundo, como uma lâmpada brilhando na escuridão desta era de trevas, para levar o testemunho do Senhor para a glorificação de Deus. Então, como virgens, não tomamos armas para lutar ou equipamentos esportivos para jogar, mas lâmpadas para testificar, brilhar e iluminar. Em nossa mão está uma lâmpada brilhando para o testemunho do Senhor. As virgens saíram, todas elas. Isso indica que os crentes saem do mundo para encontrar a Cristo, o qual está vindo. As virgens não se demoraram, nem se estabeleceram em nenhum lugar. Ao contrário, elas saíram do mundo. Em um dos seus escritos, D.M. Penton disse que, para ele, o mundo era apenas um caminho e que no fim desse caminho haveria uma sepultura. Se o Senhor atrasar a sua volta, o mundo me permitirá somente um lugar de descanso, uma tumba para me deitar e esperar pela vinda do Senhor. Não estamos estabelecidos neste mundo. Não temos as nossas raízes aqui neste mundo. Pelo contrário, estamos saindo do mundo. O noivo representa Cristo como alguém agradável e atraente. Louvado seja o Senhor. Quão bom é que, nesta parábola, o Senhor se assemelha não a um general vitorioso ou a um grande comandante em chefe, mas um noivo, a uma pessoa agradabilíssima. Assim somos as virgens indo, e ele, o noivo, vindo. Aleluia! O versículo 2 diz: 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. 5 é composto de 4 mais 1, significando que o homem, tipificado pelo 4, com Deus, tipificado pelo 1, somado a ele, tem responsabilidade. É o homem com responsabilidade, o número 5. O fato de as 5 serem nécias e 5 prudentes não indica que metade dos crentes são nécios e a outra metade é prudentes, não. Indica que todos os crentes têm a responsabilidade de ser enchidos pelo Espírito de Deus. O Velho Testamento revela claramente que 5 é o número da responsabilidade. Por exemplo, os 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos foram divididos em 2 grupos de 5. Também o número 5 aparece frequentemente com respeito ao tabernáculo e sua mobília. 5 é a medida básica de muitas de suas dimensões. Os 5 dedos da mão indicam como o número 5 é composto na Bíblia. Ele é composto de 4 mais 1. Como enfatizamos, o número 4 significa a criatura e o número 1, o Criador. A criatura mais o Criador dá a capacidade para levar a responsabilidade. Se tivéssemos apenas 4 dedos, sem o dedo polegar, seria difícil fazer qualquer coisa, não é verdade? Isso significa que por nós mesmos, como o número 4, não podemos ter responsabilidade. Mas quando Deus é nos acrescentado, somos capazes de ter responsabilidade. O versículo 2 diz que 5 das virgens eram nécias e 5 prudentes. O Senhor Jesus menciona as nécias primeiro porque, no que se refere à responsabilidade, o problema não está com as prudentes, mas com as nécias. O fato de serem nécias
não torna falsas essas 5 virgens. Em natureza, elas são iguais às prudentes. O versículo 3 nos diz a razão de elas serem nécias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que significa o azeite? O azeite significa o Espírito de Deus. Você pode conferir isso na sua Bíblia. Isaías 61:1 e Hebreus 1:9. As nécias eram nécias porque tinham azeite somente na lâmpada, mas não tinham azeite extra. Não tinham azeite na vasilha. Em adição ao Espírito regenerador, elas não tinham o Espírito que enche, a porção extra do Espírito Santo.